Seja muito bem-vindo à nossa roda de conversa. Olá, nação mariana. Seja muito bem-vindo, esqueci da nossa saudação. Seja muito bem-vindo novamente à nossa roda de conversa. Hoje com um tema muito especial. Até coloquei na nossa publicação um tema polêmico. Fiquei bravo. O Lucas ficou bravo, mas tudo bem. Porque não é polêmico não deveria ser polêmico, né? Não deveria ser um tema polêmico, mas infelizmente acaba sendo ali entre os católicos, mas é porque a gente tem que estudar um pouquinho mais. Então vamos começar, vamos apresentar a turma. Nesse intuito, a roda veio a ideia de propor uma conversa sobre fé e razão, né? Está aqui conosco o seminarista, pode falar aí o seu currículo? Meu nome é Henrique Mariano, como o Lucas disse, sou seminarista e atualmente eu curso a faculdade de Teologia E? Filosofia. E um filho nosso aqui também, né? É um filho nosso que infelizmente a Covid distanciou um pouco, mas voltou. Tá voltando. Eu achei que a Covid tinha matado. Misericórdia. E também o Henrique, né, faz a faculdade na faculdade do seminário. Faculdade João Paulo II em Marília. E aqui também conosco, Mateus, mas ninguém conhece ele como Mateus. Ninguém, se falar Mateus. Todo mundo me conhece por Brito, né? E eu sou graduando em Física, estou no 2º ano. E me sinto lisonjeado de participar desse bate-papo aqui com vocês. Eu acho bastante válido estar fazendo essa discussão. E quero parabenizar vocês por trazer essa conversa. No final, quem sabe você parabeniza. Vamos ver. Primeiro, não elogia, não. Vamos conversar primeiro, né? Mas o intuito é ser uma conversa informal com conteúdo. Nenhum aqui ainda tem título de nada por enquanto, né? Acho que o Henrique é o mais perto. Eu tenho a faculdade parada de Química, em bacharel, em Santa Maria. O Mateus pode falar. Eu faço jornalismo aqui na UNOeste. Ano que vem a gente termina, se Deus quiser. Fé em Deus. E o tema proposto é fé e razão. Começando pela razão, que às vezes é colocada como oposta à fé. Mas o que é uma reflexão sobre a razão mesmo? Pode falar o que pensa, né? Enquanto eu vou me virando aqui, porque eu estou de lado para vocês, desculpa. Acredito que primeiro deve-se compreender claramente o que vem a ser a fé e a razão. Uma vez que você compreende o que uma é, você consegue fazer aquele movimento que João Paulo II falou, utilizar as duas como duas asas que levam o homem à verdade, que é Cristo. Eu tenho essa frase aqui, eu acho que é até interessante de ler, já que você já puxou no começo, eu ia deixar ela para o final. Mas já vou ler aqui. Está com 30 anotação ali. 30 anotação. Essa é uma encíclica do João Paulo II, não vou saber falar em latim, mas em português é a carta encíclica de fé e razão mesmo. E a frase é o seguinte, já começa assim: a fé e a razão constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade, né? Antes foi, e hoje em si, mas antes a filosofia em si nos meios era mais fervorosa, né? Todo mundo queria falar um pouco de filosofia. Hoje às vezes só fica no meio universitário, mas é preciso falar de filosofia. Nessa encíclica João Paulo II, que a palavra filosofia vem do amor à sabedoria, do amor à razão. Porque muitas vezes a gente coloca essa coisa de contradição entre fé e razão, mas a gente deve ter uma razão da nossa fé também. O Pascal, ele falava que o coração tem razões que a própria razão desconhece. A gente também consegue fazer um paralelo com a razão e com a fé. Razão e fé, a gente pode compreender que, como você falou, as discussões filosóficas, no começo era filosofia. No começo, lá pelos pré-socráticos, o método científico, como nós conhecemos, através de experimentos ou observação, teve uma tônica, por assim dizer, depois de Galileu.
Mas naquela época a filosofia simbolizava o conhecimento que o homem tinha daquela época. E a filosofia era justamente esse despertar, ou seja, a curiosidade. Então você observava um fenômeno e quando aquele fenômeno era explicado através de mitologias, então o conhecimento ficava restrito. Depois que os pré-socráticos começaram a olhar para a natureza e procurar uma resposta a partir da natureza, que as coisas começam a mudar. E justamente usando a capacidade do raciocínio, da racionalidade para resolver os problemas e responderem as perguntas que eram questionadas. Eu gostaria de fazer um ressalto aqui, né, que é a questão dos vikings, por exemplo, né? Naquela época das navegações e tal, quando se estava conhecendo o mundo ali, tinha uma relação que era a meio que divinização da natureza, né? Então, o ser humano, ele olhava para o cosmos, ele olhava para a natureza e ele tentava identificar algo divino ali. Então, ou seja, os vulcões eram explicados pelo deus do vulcão, né? Os terremotos pelo deus do terremoto. Então, o ser humano, né, como o Henrique disse, depois dos pré-socráticos ali, o questionar, a filosofia, que é a arte de se questionar, acabou passando a questão de que nós precisamos entender a natureza de um modo racionalista, né? Então aí que surge, por exemplo, todo mundo já deve ter visto na escola sobre os átomos, né? Então as escolas atomísticas, que eram escolas de filosofia na Grécia Antiga, usaram a razão para descrever a natureza, ou seja, nós temos que fazer aí uma conciliação entre fé e razão, né? Porque as duas não estão separadas, elas estão juntas. Então, a fé, eu acredito que ela é um complemento da razão, né? E assim como a razão é um complemento da fé, né? Porque o Lucas disse que a fé, para você ter fé, você tem um motivo, né? Você tem uma razão. Então, alguém deve ter te passado alguma coisa racionalmente, com o conhecimento. Exatamente. E justamente isso, resolver os problemas a partir do raciocínio, a partir da capacidade de raciocinar, de até mesmo contemplar. Porque se a gente pegar quem faz as leis físicas, ele primeiro contemplou para depois postular uma lei, né? Se repetisse e desse certo, postulava a lei. Mas antes foi contemplada a natureza, né? Para em si. Então, isso que o Lucas fala é bastante importante, né? A contemplação é o deleite, né, com a natureza. Então, eu observo a natureza, aprecio aquilo e eu quero entender isso de uma forma humana, né? Porque a ciência, ela nada mais é que a nossa narrativa sobre como o nosso mundo funciona, né? Um exemplo que eu gostaria de deixar é em questão a hoje, né? Nós estamos passando aí pela pandemia, que não é nada agradável, mas a gente percebe a importância da fé e a gente percebe também a importância da ciência, né? Porque as pessoas estão confinadas dentro de casa, ansiosas, então e a religião... o desespero, né? E o desespero. Então a religião tem um papel muito importante que como é que se diz? Levar a esperança. Levar a esperança para essas pessoas. E a ciência, ela tem o seu papel que é muito importante também, que é dar a resposta para o coronavírus, né? A gente precisa de uma vacina, até porque senão todo mundo vai morrer aí. Então, ou produzir os anticorpos. Isso aí. Então a gente precisa da ciência e a gente precisa da fé. Então fé e ciência, elas podem andar de mão dadas, vamos dizer assim. A gente falou um pouquinho da esperança, né? E na carta de Paulo fala que a fé é o fundamento da esperança. Para mim ter esperança num dia melhor, numa virtude que vai chegar, eu preciso ter fé, né? Que eu vou arrumar um emprego, ou que essa pandemia vai passar, que essa dor vai passar, e é a fé que traz essa esperança. E claro, sempre precisa de alguém que nos passe a fé, para a gente acreditar. Vamos supor, aqui na igreja, os meninos fizeram a live da Eucaristia, que é o ápice. Mas para mim crer e acreditar na Eucaristia, eu precisei passar por uma catequese. Eu precisei aprender que aquilo ali não é só o pão, é o próprio corpo de Cristo. Passa por se eu errar a palavra, você me corrige. Transubstanciação. Então, Palavra difícil. É uma coisa tipo assim, que tem que partir da razão também.
para mim, crer que ali é o próprio Cristo Deus vivo. Próprio Cristo Deus vivo. Então, é uma coisa também que foi passado de geração em geração até chegar na dona Lindinalva. Lindinalva falar para mim, isso aqui é o Cristo, né? Também passa um pouquinho pela razão. E as questões da fé e da razão, a gente percebe que é como se fosse na curiosidade. É uma inquietação e você quer descobrir. Você consegue sintetizar uma explicação racional para aquilo. Então, o Brito deu o exemplo dos vinques. Então, uma vez que você consegue explicar aquele fenômeno racionalmente, você consegue entender por que ele acontece. Mas você ainda consegue manter uma espiritualidade, uma fé. Acho que o melhor exemplo é a chuva. Hoje a gente não vê ninguém dançando a dança da chuva, né? Mas porque a gente sabe todo o ciclo de evaporação e interessante que mesmo assim a gente vou rezar a Deus para que chova, vou rezar a Deus, ou seja, a gente utiliza a fé junto com a razão. A razão, ela nos permite conhecer o processo. A fé nos permite observar além do processo. E o interessante é que uma não anula a outra. Então, por exemplo, você pega um homem, segundo a qual concepção que existia na época era o geocentrismo. E aí você tem uma concepção de que a Terra é o centro do universo. Essa concepção gera uma proeminência na própria existência da humanidade, porque se a Terra é o centro deste universo e nós somos a única espécie inteligente neste planeta, então você consegue sublinhar, nós somos diferentes ou nós somos especiais. Depois do heliocentrismo, percebemos que a Terra não era o centro. E mais para frente percebemos que o nosso Sol não era o centro, ou seja, estamos na periferia, cosmologicamente falando. Então, um pouco, eu lembrei, acho que esse livro aqui, de G.K. Chesterton. Fala aí. Chesterton. Ele faz a biografia de São Francisco de Assis e São Tomás de Aquino. E uma parte, São Tomás de Aquino fala que a ciência, ela não pode postular, não, isso aqui é verdadeiro, é dogma, porque a ciência está sempre em mudança e em evolução, né? A gente tem um exemplo do próprio átomo em si, né? Que em decorrer de um século mudou assim muita coisa. Então, em relação ao átomo que você falou, né? Lá na Grécia Antiga, os caras, Leucipo e Demócritos, ele acreditavam, eram dois filósofos, né? Eles acreditavam que a matéria era indivisível, ou seja, era uma partícula ali, uma bolinha, vocês podem imaginar como uma bolinha de gude, mas bem pequena, e que indivisível e que constituía a matéria. Então ele falou assim, se eu pegar um pedacinho da camiseta do Lucas aqui, eu for rasgando, eu chego a uma parte indivisível, né? E aí vocês acabam percebendo também que a filosofia, ela foi muito importante na discussão da natureza, né? De como a natureza funciona ao decorrer da nossa narrativa sobre a natureza, né? E uma coisa que é legal de falar é que uma teoria, ela não explica 100% a nossa realidade. Por exemplo, a chuva, né? Você estuda uma equação física para descrever o clima, enfim, mas ela não descreve 100% de realidade. Não é à toa que você vai, por exemplo, você assiste o jornal no Jornal Nacional. Passa a previsão do tempo. A previsão do tempo, e ela muda, né? Porque a natureza, ela não está estática. A natureza, ela está em constante movimento. Um exemplo legal teve um celular, não sei se foi da iPhone ou da Samsung, que tipo, lá no laboratório deles, lá nos States, estava perfeito. Aí levou pra venda, né? Aprovou tudo. Aí do nada começou a explodir o celular. Não lembro se era bateria, alguma coisa. Porque lá no laboratório é diferente, aqui é muito mais variáveis do que a dentro Samsung, né? Aconteceu isso aí. Acho que a Samsung, uma coisa assim. Começava a explodir o celular. Então, um exemplo. Só para fechar essa questão, né? Pegar outra frasezinha. O mesmo Deus que se revela os mistérios e infunde a fé, dotou o Espírito Santo, dotou o espírito humano da luz humana. É justamente isso que a gente falou. A gente precisa de um raciocínio, mas a gente precisa da fé. Uma não anula a outra, né? Na verdade, uma não anula a outra.
E também no homem você consegue perceber as duas. Então, em algum momento da existência da pessoa, a pessoa já analisou a sua existência em questões temporais. Então, você sabe que você nasceu no ano X. Antes daquele ano, você não existia. E você consegue fazer uma dedução que, bom, mais de 100 anos eu sei que eu não vou viver, então eu vou estipular que a partir daquela data, a partir daquela data eu não vou existir. E aí você se pergunta, para onde eu vou? Então, de onde venho? Então, Eis a questão. Por que estou aqui? então você percebe que você consegue explicar o mundo, mesmo que seja em parcelas, você vai desenvolvendo teorias mais sofisticadas, você consegue explicar as teorias. Através das teorias você consegue explicar a realidade. Só que, e você? A gente consegue explicar o nascimento de uma estrela, nós sabemos o que tem nela, nós sabemos que o mesmo ato, as partículas que existem em nós foram produzidas nas estrelas. Mas aí a gente pergunta, para onde que eu vou depois que eu morrer? Então gera uma reflexão existencial. E essa reflexão existencial é em relação ao tempo, porque você consegue saber até quanto tempo você tem. A partir daquele tempo você... E aí que entra a fé. Se você considerar só a razão, você consegue explicar essa realidade. A fé, ela vai dar um sentido. A fé vai dar uma simbologia, vai dar uma finalidade pela qual você faz aquilo. E principalmente, isso que eu falo é a fé em relação às coisas. A fé em relação a alguém, que nesse caso podemos falar que é Deus, vai dar um propósito que vai além do tempo que você vai ter nessa vida. Então, você pode ter fé em relação às coisas, você consegue criar uma finalidade, você consegue criar um sentido. Não, eu quero ser isso por causa disso. Eu quero fazer isso. Não, eu quero descobrir isso porque eu quero descobrir a cura do câncer. Eu quero estudar isso porque eu quero descobrir a cura do câncer, quero fazer isso, quero ajudar a humanidade. Ou seja, você consegue ter fé que você vai realizar boas coisas aos próximos. Mas tem aquela fé, que aí, como eu disse, é no caso de Jesus, que ela vai além da sua existência aqui. Depois a gente vai citar o exemplo do médico. O que a gente não pode cair é só ficar na fé, não, no fideísmo e também no racionalismo. Tipo, tá tendo a pandemia agora, né? Eu não vou pegar o vírus, eu sou crente, acredito em Deus, Deus está comigo toda hora. Aí dependendo, você fala, Dom Henrique Soares, que é um bispo chique, acabou falecendo. Aí tipo, a pessoa pensa, reflete, né? Então eu tenho que me cuidar, tenho que fazer o que os médicos estão pedindo, o que me prevenir, né? Pode dar o exemplo do médico, isso aí. Eu ia voltar na fala do... Fica à vontade, fica à vontade. Que eu queria falar uma coisa. Você estava olhando... É que a questão de que a humanidade, né, ela sempre procurou entender, assim, quer dizer, entender não, mas a transcendência, né, aquilo que está além do que nós palpamos aqui, né, que é a nossa matéria. Então, eu acredito que o cientista, né, o físico, o químico, eles fazem perguntas que são perguntas, na verdade, espirituais, né, que transcendem aí as ciências, né, porque, por exemplo, antes de você ter a definição do que é ciência, as perguntas, né, que se tinha um caráter, sim, religioso, né, era feito pelas pessoas que estavam dentro da igreja, em contato com a filosofia. Então, essas perguntas, elas acabaram assumindo aí um caráter científico para descrever a nossa realidade, né? Mas eram perguntas que antes qualquer pessoa fazia, olhava para o céu e tentava identificar, por exemplo, a posição das estrelas. Isso eu sei que é astrologia, é pseudociência, mas, enfim, é isso aí. Voltando no médico, que nem a pessoa foi curada do câncer. Aí a pessoa, não, graças a Deus, obrigado, não sei o quê. É o médico. E eu, né? Meio que, onde eu fico, né, nessa história? Onde fica meu trabalho onde que eu fica fiz? Meu trabalho? E aí? E precisa ter aquela coisa que a gente vem falando desde o começo, uma harmonia
entre as duas. A gente sim deve agradecer a Deus e também deve agradecer o estudo do médico que vem por trás, ou o estudo do químico que, dependendo, proporcionou o remédio. O próprio Nietzsche, ele faz uma crítica que quando a razão se colocou no lugar da fé para tentar explicar, para tentar dar o sentido do homem, a própria razão não conseguiu manter aquilo que ela tinha como objetivo. E nessa crise, nessa decadência, ele fala que justamente veio o niilismo, ou seja, a ausência de um sentido, a ausência dos valores morais universais, a ausência de qualquer finalidade que sobrepuja aquilo que nós vemos, aquilo que nós consideramos como materiais. Ou seja, é um sentido que me guia pela vida. Então, eu faço isso a partir desse sentido. Pela razão, somente pela razão, nós podemos cair nessa questão. Se você for olhar num ponto de vista racional, puramente racional, quem eu sou? Através da perspectiva da evolução, através da perspectiva da biologia, você vai dizer, bom, eu sou um animal. Tem carbono? Um animal constituído principalmente de carbono. Meu cérebro evoluiu porque eu consegui desempenhar a arte de cozinhar, e quando eu desempenho a arte de cozinhar, meu cérebro conseguiu absorver mais proteínas, e absorvendo mais proteínas, o número de neurônios aumentou, e o número de neurônios aumentando, a minha inteligência surgiu, e com a inteligência, minha autoconsciência. Esse sou eu. E onde eu vivo? Vivo num planeta que está numa posição X. Ou seja, racionalmente você consegue explicar isso. Quando você acrescenta fé, você consegue ir além daquilo que você vê. Porque quando eu pergunto para você quem é você, você não diz eu sou um animal racional. Você diz eu sou o Lucas, eu sou o Brito. Ou seja, você responde afirmando a sua identidade e não afirmando a sua condição material, seu nome. E quando você falou o seu nome, você teve a autoconsciência da sua existência. E tendo a autoconsciência, você percebe que não é só questões racionais. E também não é só questões de fé, porque você também quer entender como você funciona. Você quer saber como seu corpo funciona, como seu DNA funciona. Então, esses dois movimentos simboliza, podemos dizer, a natureza do homem. E durante toda a história sempre teve essa relação, né, de curiosidade, de alguma coisa que te impulsiona, que te leva, tipo assim, as tuas curiosidades às vezes te move. Né? As minhas curiosidades às vezes me move a busca de alguma coisa. Tanto é dependendo, você tem uma curiosidade, você entra lá no Dr. Google, né? Entendeu? Agora, se for já faz parte de uma academia, você vai a algum autor que você tem confiança, né? E você vai buscando para tentar suprir as suas lacunas. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro, né, é que muitas pessoas acham que a ciência não tem esse papel, né? A ciência, como eu já mencionei, ela tem o papel de narrar, né, a nossa realidade, entender como é que o nosso mundo funciona de acordo com a narrativa humana, né? Então, eu não vou para um laboratório e vou olhar no microscópio e vou dizer, poxa, Deus está ali, né? É claro que se eu tiver uma fé, né? Você vai olhar a beleza, né? Você vai olhar a beleza e a sua fé vai te complementar. Mas, por exemplo, um ateu, né? Se ele está num laboratório, ele está ali com o meio racional dele. Ele está analisando uma célula, ele está apronta um telescópio para o céu, vai analisar um astro. Então, isso aí, ele vai construir uma narrativa, né, através da ciência. Ele vai construir uma narrativa científica, que ele vai observar, ele vai criar hipóteses, e depois das hipóteses... Outros vão observar, tentar... Outros vão observar, tentar replicar, e aí vai se criar a questão da teoria científica, né? Que é você ter o arcabouço ali de experimentos, né, a experimentação, e também a teoria para comprovar aquele fato. E assim, Deus, né, na verdade, você não usa a ciência para provar a não existência de Deus, como eu já mencionei, né? Porque Deus é algo que transcende o nosso espaço, né, o nosso tempo. Então, no conceito do cristianismo, né? Então, eu estar procurando Deus aqui no nosso mundo, esse não seria o papel da ciência, né? Tem uma frase que Kant usa,
que ele fala que o homem ele só consegue compreender aquilo que está na sua percepção, espaço e tempo. Aquilo que faz parte do espaço e do tempo, o homem consegue compreender. Nós sabemos que são dimensões físicas essas. Então, aquilo que não está na dimensão do espaço e do tempo, Kant diz que o homem vai ter dificuldade, porque ele não tem ferramentas racionais para conseguir provar aquilo. Isso que o Brito falou, eu lembrei de Santo Agostinho. Você não vai num laboratório e tenta identificar aqui está Deus. E eu lembro de Santo Agostinho justamente no livro das Confissões, que enquanto ele caminhava, ele viu um menino pegando a água. Ele estava a Trindade, da Trindade, pegando a água do oceano e colocando. Ele viu, ele sabia racionalmente. Ali você não precisava, automaticamente. Você olhou um buraquinho na praia e o oceano e o menino pegando a água do oceano e colocando lá no buraco, automaticamente que você vai falar. É impossível. Não vai dar certo. Então, Deus ele simboliza a mesma coisa. Se a gente for delimitar Deus através da razão, sem o uso da fé, a gente vai fazer igual esse menino, pegando, e através de uma única porção, a gente diz o que Deus é e o que Deus não é. E a gente descarta o conhecimento que é do oceano. Eu lembrei da frase do Marcelo Gleiser, acho que você lembrou também. Da ilha, do conhecimento. Você vai falar? Pode falar. O Marcelo Gleiser, ele é um físico aí, para o pessoal que não conhece, que ganhou o equivalente aí ao Nobel, só que o pessoal diz que é um Nobel da espiritualidade, que é o Templeton Prize, né? É uma honraria dada às pessoas que exploram as dimensões espirituais da vida, né? Então ele usa uma analogia que imagine que o conhecimento, né, é uma ilha. E o desconhecido é o oceano que cerca essa ilha. À medida que você aumenta a ilha, você também aumenta o oceano, ou seja, você aumenta o desconhecido, né? Então, sempre vai ter coisas para investigar, né? Só voltando no Santo Agostinho estava tentando entender a Trindade. E aí ele viu o menino pegando a água do oceano, tentando colocar no buraco. E aí vem na cabeça dele que é mais fácil o menino colocar a água inteira do oceano dentro do buraco do que ele entender a Trindade, né? Porque a Igreja Católica ela professa um Deus uno e trino. É assim que se fala? Às vezes dá. Ele fala e olha. E o Brito falando, eu me lembrei de outra frase de Albert Einstein, que a Igreja também fala Deus é único. E o Einstein fala, se fosse vários deuses, as leis físicas mudariam a todo momento, porque seria uma discussão, não, isso é aquilo, isso é assim. Tem uma frase também que a Einstein fala, no advento da mecânica quântica, que ele fala que Deus não joga dados. É uma frase que você, a palavra Deus ali, você fala, não, ele está falando da religião. Ali é uma referência que ele faz para dizer que a aleatoriedade no universo pode ou não, ou seja, ele fala que tem um princípio, algo é determinado. O motor de Aristóteles, o motor... Primeiro motor inercial, não sei se é assim que se fala. Mas vamos entrar agora na questão da igreja e da academia, da universidade. Porque também na universidade muito tem um estereótipo que você não pode ser crente, principalmente acreditar. Principalmente se você está na área das ciências naturais e exatas. Hoje na Humanas também se vê, né? E vocês podem falar também, o Brito que está aí na Unesp, como que é lá dentro, se tem... Aqui fora a gente já vê isso também. Dentro da academia, né, ali conforme você vai estudando, né, se você é uma pessoa que tem fé, você vê uma coisa, um complemento da outra, né? Então, se eu estudo o universo, né, eu estou estudando algo que é do meu espaço e do meu tempo, então eu estou entendendo a criação, né? O Marcelo Gleiser, ele fala de uma frase que quanto mais profundamente você olha para o universo, mais próximo do momento da criação você está olhando, né? Porque como a luz viaja numa velocidade finita, né, demora milhões de anos para a luz de uma estrela chegar
até a retina dos nossos olhos, né? Então, ele faz essa frase e eu acho ela assim profundamente fantástica, né? Porque é exatamente isso. Então, quanto mais você olha para o universo, mais profundamente você olha ali mais próximo do momento da criação. Eu estava falando, descobrindo que um pouco de divisão não é somente em questão de fé e razão, de ciência e igreja, mas até mesmo dentro da faculdade eu via muito que às vezes o centro de humanas meio que tinha uma rixinha com o centro das exatas. E se a gente for voltar no passado, a gente vê que os próprios filósofos estudavam ciências exatas e naturais. Da academia, da universidade, de forma mais específica, da religião, acreditar ou não, acho que a pessoa ela tem que ter a consciência do significado da fé, do significado da razão e onde que ambas estão. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era pequeno, não me recordo se era minha mãe ou minha avó, foi uma das duas. Então, cada vez que uma pessoa se torna santo, é uma estrela no céu. E aí eu estudei, eu descobri que a estrela é material, não é santo. E eu me perguntei, mas tem alguma coisa errada? Pô, você está errado. Eu não acreditava que aquilo que eu tinha recebido da herança estava errado. Então, conforme, igual São Paulo fala, João Paulo II fala, ambas atuam juntas, como asas. Conforme a razão aumenta, a fé também pode aumentar, amadurecer, melhor dizendo. Então, um exemplo de nós. No seminário estudamos filosofia. Nós sabemos que a filosofia tem várias correntes. Nem todas são cristãs. Tem correntes que formulam suas ideias a partir do pressuposto que Deus não existe, através que o homem é um ser para o nada. Essas filosofias derivadas do existencialismo, de Heidegger, de Hegel, entre outros, até mesmo de Nietzsche, a ausência de sentido. Então, se a gente consegue saber aonde cada uma se situa, a gente consegue acompanhar a evolução. Então, aquilo que eu recebi da minha herança, aquilo que eu recebi da minha família, através da faculdade, eu estudei, eu consegui ter um amadurecimento. A minha fé também tem que ter um amadurecimento. A minha fé também, ela tem que acompanhar. Ela não pode estagnar, porque senão eu falo, bom, eu achava que isso era uma questão de fé, aprendi racionalmente como funciona, então não tenho mais fé. Peguei aqui o livro do professor Felipe Aquino, que também é físico, né? Físico, tem engenheiro, pós-graduação na USP, foi professor da USP. E ele é um grande exemplo que acho que muitas vezes a gente entra na universidade e se afasta de Deus, né? E eu até estava assistindo uma resposta católica dele e ele fala, eu sou formado, sou doutor em física, minha vida é acadêmica, mas nunca deixei a igreja, sempre participei, tem N livros, então ele sempre caminhou junto, a parte acadêmica com a parte... Levar um curso já é difícil, né? É uma visão que, conforme eu avanço no conhecimento científico, eu diminuo, me distancio do conhecimento da fé, do ato de fé. Então, vê como duas extremidades. Se você vai para o lado da ciência, você se afasta da fé, você se afasta da religião. Então, ou as pessoas que estão desse lado, quando vê uma pessoa que está desse lado da fé, fala, não, essa pessoa ela não tem um conhecimento científico. Então, e aí você pega um exemplo desse, você meio que, né? Como assim? Que nem uma graduação já é difícil, né? O cara soa, não soa? O cara fazia física e também fazia teologia junto. Então, você vê. Aí eu, voltando aqui para que eu peguei o livro dele, né? A Igreja Católica respeita e utiliza a ciência? Ele responde assim: a Igreja Católica, desde os primórdios, soube valorizar a ciência, pois sempre a entendeu como um dom de Deus para o homem. Assim, a utiliza para conhecer melhor a revelação de Deus. Em todos os tempos, a Igreja foi amiga da educação, das artes, da música, das letras, das ciências exatas, biológicas e humanas.
né? Aí um exemplo que ele dá é que quando o Império Romano caiu, foi tomado pelos bárbaros, né? E tanto a igreja e os mosteiros preservaram Platão, Aristóteles, e a ciência deve em si a essa preservação, porque se deixasse os bárbaros ou depois os islâmicos, destruiriam tudo, e muitas vezes a gente esquece desse detalhe. Logo depois, no século IX, surge a escolástica, que é um período que a igreja precisa formar padres, né? Tá, tipo sem a vocação, né? Borbulhando. Aí a escolástica é o ápice da razão, porque também surge a religião, só dando um paralelo, a religião islâmica. Muita gente do Oriente Médio migra para o Ocidente, onde tem um ápice entre a fé e a razão, e esse período é denominado escolástico, é onde tem Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? Só fazendo esse paralelo, porque a gente deve desconstruir essa ideia de que a Igreja Católica é contra a razão. Se a gente for ver, claro, o estudo, a academia surgiu lá em Atenas, né? Mas o modelinho de universidade, as primeiras universidades de Oxford, Bolonha, entre outras, tem até aqui, a igreja ajudou a fazer, a fomentar e a produzir. Porque eu vejo também como uma espiral. Fala, mas a ciência começou mesmo a dar o boom a partir do século XVII, a partir depois da Revolução Francesa, depois de Galileu. Mas as informações começaram a girar mais rápida também, né? Porque o espiral ele vai, né, devagar. Imagine hoje a informação está aqui, ó, girando rápido. O que aconteceu lá no Japão já cai aqui no celular na hora, né? E a ciência com isso também anda mais rápido, né? E postula mais coisas. Se a gente voltar no átomo, né? O átomo de Dalton é a esfera indivisível. Em um século, quantas transformações o átomo teve até chegar no modelo que tem hoje. Interessante é que a palavra átomo significa aquilo que não é divisível, e ele justamente é divisível. É engraçado, né? Porque A é não, de negação. É de negação. E toma é divisão, né? Então não há divisão. E aí também eu acho que alguns fatores contribuíram um pouco para, só vou comentar rapidinho, para essa questão de fé contra a razão, ciência contra a igreja. Quem é cientista não deve ser crente, não deve ser católico. Henrique VIII, que quando ele, né, quer casar de novo, a igreja vai lá e firme, não, o matrimônio é insolúvel. Lá na Inglaterra? Lá na Inglaterra o Papa não deixa. E aí a Inglaterra tinha Oxford, né, que até hoje é uma das mais tops universidades. Ele manda expulsar todos os católicos, franciscanos, dominicanos, os beneditinos. Falei. Ele queria moldar a fé católica para ele. Falou, tem que ser assim. Queria casar de novo. Né, e o próprio Jesus fez o sacramento, e Jesus que a questão que o ensinamento de Jesus não é como uma teoria científica. Então, vamos colocando em prática. Se aparecer algum fenômeno que diz algo contrário à teoria, a teoria está errada. Vamos rever a teoria, vamos fazer outra postulação, modificar, seja lá o que for. A teoria está... O que Jesus disse não pode ser considerado como isso, porque o que ele disse é universal. Então, você lê a Bíblia e você chega à conclusão, você pode até usar aquele termo mais habitual. Nossa, parece que ele está falando isso para mim, parece que ele sabia o que ia acontecer hoje. Olha o que ele está falando. Ou seja, o que ele falou não é variável e não é variado por qualquer coisa. O que ele falou, como sendo homem Deus, é algo que vai existir com a humanidade. Então, aquilo que você leu na Bíblia vai valer daqui 2000 anos, daqui 3000 anos. Lá atrás também, sempre valeu. Exatamente, ou seja, isso não vai mudar. E esse é um exemplo que nós podemos observar quando eu comecei a fazer a faculdade. Estou fazendo faculdade, por exemplo, de física, estou estudando isso, e eu era uma pessoa que participava bastante da missa. Vinha na missa, vinha no grupo de jovens, e aí comecei a estudar física. Claro, tive mais conhecimento acerca do que é a matéria, do que ela é feita. E aí, quando eu vou comungar, o meu tato, o meu paladar, os meus sentidos falam: isso daqui é pão, isso daqui é vinho.
E a pessoa, ela falou, nossa, eu não sinto nada, então, de fato, isso não tem nada aqui. Ou seja, ela delimitou uma experiência da fé através de um conhecimento racional. Quando você comunga, você tem consciência que você está comungando o corpo de Cristo. E isso é pela fé. É desvelado, é velado pela fé. E na academia, nós, tanto na academia, tanto dentro da igreja, nós temos que ter essa consciência. Ambas não são opostas. Não é só porque eu estudo isso, ou só porque eu estudo aquilo, que aquilo que eu ouço dizer na Bíblia não tem tanta relevância para mim. É igual o exemplo que eu falei de quando você pergunta quem você é. O sujeito, ele pode estudar biologia, pode estudar isso, aquilo, ele pode ter um conhecimento sofisticado. E quando você pergunta para o sujeito o que ele afirma, eu sou fulano, ou seja, a autoconsciência da existência. E aquele fulano, esse sujeito, ele tem um objetivo na vida, e nesse objetivo ele quer formular um sentido. A vida para mim não tem um sentido. O fato de você falar que a vida não tem um sentido é você querer viver sobre um sentido, afirmando que aquilo que você faz não vai ter sentido algum. Ou seja, precisa de um sentido. Se esse sentido já foi dado, ou se esse sentido já é criado, independente, o homem precisa de um sentido. E o próprio homem formula um sentido. E esse sentido, ele é observado quando você fala o porquê disso, ou qual é a razão disso. Muitas vezes a resposta não é racional. Às vezes uma pessoa faz uma coisa e aquilo não é racional. Então aquilo não tem valor? Aquilo pode ter valor aos olhos da fé. Igual o Lucas falou em relação a Deus, eu tenho fé. Eu tenho fé em quê? Eu tenho fé na ciência. Tenho fé que a ciência ajuda a humanidade. Eu tenho fé nas pessoas. Eu tenho fé nisso. Ok. Nós temos fé, ok. Só que essa fé é fé em pessoas, ou seja, é fé em coisas que existem conosco e que deixarão de existir quando nós deixarmos de existir. Agora, quando você formula uma fé que vai além da sua existência, ou seja, a fé em Deus, você consegue enxergar muito além daquilo que você propõe a fazer. Então, um exemplo, São Tomás de Aquino falava que o homem é composto de essência e existência. A essência, antes de você existir nesse mundo, existia na mente de Deus. E a essa essência sua, que existia na mente de Deus, foi acrescentada uma existência. Qual que é a chave? A sua essência em Deus. Ou seja, talvez eu não consiga responder racionalmente de onde eu vim, ou para onde eu vou. Mas pela fé, você consegue formular que a minha essência está em um Criador. E aí você consegue viver essa vida, você consegue criar um sentido nessa vida. Por isso que nós temos objetivos, criamos famílias, ou seja, desenvolvemos uma finalidade para essa existência. Mas nós sabemos que depois dessa existência, também vai ter uma vida com Deus. E isso só se dá na fé, pela fé. E tudo isso é muito interessante, né? E faz a gente pensar. Muitas vezes é aquela oração sincera, né? Porque ter fé também às vezes não é fácil. Principalmente eu que cresci, minha mãe sempre dentro da igreja, né? Foi passado. Aí às vezes, para as pessoas que vêm de outra realidade, não é como assim, acreditar, não, eu creio nisso, eu creio tudo que a igreja fala, eu creio, né? Porque precisa de um processo, precisa de uma etapa também. E eu acho coisas que ajudam muito são os grandes milagres, ou a vida dos mártires, as vidas dos santos, porque é como se fosse um preâmbulo quando a gente vê os grandes milagres, né? A catedral tem preâmbulo, que é aquela parte, o preâmbulo da igreja, aquela parte antes de você entrar antes de ver o altar, o sacrário. E o preâmbulo da fé, que até me ajudou um pouco esses grandes milagres, pessoalmente, porque você fala, nossa,
aconteceu isso com Nossa Senhora de Fátima, porque é uma coisa histórica, aconteceu na história. Ou Nossa Senhora de Guadalupe, né? O quadro se mantém a temperatura de um ser vivo, né? A ciência fala que não é imagem e não é figura, porque ela não se comporta nem como uma nem como outra. O olhar de Nossa Senhora de Guadalupe parece que ela está vendo mesmo, né? É o milagre de Punkei Seison, é um japonês que estudou os olhos, a retina em si, entre outros milagres que na live da Eucaristia a Lu falou super bem sobre esse milagre. E é muito importante a gente buscar essas coisas que a ciência mesmo não tem resposta. Amplio, acho que o Brito vai conseguir até falar melhor. Conforme você estuda mais, não é que você se distancia da fé. O exemplo mesmo é o Glaser. Tem um conhecimento, mas consegue manter uma espiritualidade daquilo que ele conhece. Consegue até mesmo transmitir para as pessoas muito mais do que uma visão material, racional. O Glaser, ele tem uma visão assim, uma relação com a natureza muito visceral, né? Ele fala que a espiritualidade, de um sentido amplo da palavra, é aquela relação que você tem profunda com a natureza, né? Então, você tem empatia pelo planeta, né? Que você sabe que se você não cuidar daqui um dia, isso tudo vai se explodir aí ou vai entrar em alguma catástrofe, né? Então, o Glaser tem muito essas análises, né? Essas relações assim mais visceral com a natureza. Inclusive, ele até gosta de dar uma caminhada pelas montanhas. E assim, eu gostaria de falar que a fé, né, ela carece de evidências científicas, né? Às vezes, eu encontro alguém na faculdade perguntando assim para mim, né? Ô Brito, mas será que para acreditar em Deus eu preciso eu preciso de evidências científicas? E eu respondo, né? Claro que não, porque evidências científicas, como eu já disse, é para narrar o nosso cosmos, né? Para entender o nosso mundo. Então, se você tem fé e se você quer conciliar fé e ciência, né, dentro da academia, por exemplo, você tem que levar as duas coisas como complemento da outra, né? Por exemplo, no meu laboratório, eu não vou descobrir alguma coisa e vou dizer assim, foi Deus que descobriu. Não, porque eu preciso, com método científico... Da racionalidade, né? Eu preciso da racionalidade. Você pode falar que Deus te deu uma razão, um conhecimento, né? Uma ajuda, mas precisa também do ato humano ali. Exatamente. Então, eu preciso de que tenha uma comprovação científica, racional, porque as gerações futuras precisam replicar isso. Por exemplo, se eu tenho conhecimento de como faz uma vacina contra a Covid, né, isso precisa ser escrito um artigo científico para que próximas gerações aí possam entender como é que a nossa natureza funciona, né? E se eu tenho fé, isso se complementa, né? Uma coisa complementa com a outra. Eu acho, puxar agora um pouquinho para as experiências, o que é muito falado nos meios em si é o Big Bang, né? Às vezes o Big Bang é usado até para combater, para falar que a fé está errada aí, teve um boom. Aí pode falar melhor do Lemaitre. Interessante, ele era padre. O interessante é que através das equações de Einstein, ele conclui que está expandindo, então em determinado momento estava em um único ponto. Aqui também mostra um exemplo, igual você falou da fé aqui foi que Deus agiu. Aqui foi que Deus, vamos dizer assim, criou. Teve uma palestra, não foi uma palestra, foi uma espécie de simpósio no Vaticano, e Stephen Hawking, no livro dele, Palestras, BBC, ele fala que certa vez ele foi numa palestra do Vaticano e o Papa João Paulo II falou: estudem o universo, só que deixe a criação dele para Deus. E é justamente isso, porque o que existe antes do universo? O que existe antes ninguém sabe, né? Essa é a grande dúvida. A ciência não tem respostas para isso. Como que é o nome o Enéas? Eu me recuso a acreditar que isso é obra do acaso, né? Porque você olha o tanto de... no vídeo dele ele pega até o DNA
E vai até essa coisa do universo em si. Você quer explicar a questão da posição da Terra? Então, a posição da Terra, né? Nós estamos aí numa escala astronomicamente grande, né? A nossa posição aqui na Terra é basicamente insignificante em relação a todo o nosso universo, o que se conhece, né, por universo. E essa questão que eu gostaria de pontuar é que nós somos únicos no universo, né? Quando eu digo nós, eu falo nós seres humanos, porque para as condições, né, de vida humana, né, da forma que a gente conhece, com 2 braços, 2 mãos, né, com DNA, com olho, né? Então, para essa condição, tem que estar tudo assim, da condição que está, sabe? A Terra não pode estar nem muito próximo, nem muito longe do Sol, porque se ela estiver muito próximo do Sol, toda a água que nós conhecemos evapora. Se estiver muito distante, tudo se congela, né? Então, uma das condições, né, que os cientistas usam aí, inclusive a própria Igreja, não sei se vocês sabem, o Vaticano tem a Pontifícia Academia Católica, né, que fazem pesquisas científicas. São 90 cientistas que compõem essa academia, inclusive um brasileiro. Eles tentam fazer a pluralidade aí de pessoas de diversos países para responder perguntas de ciência, né? Então, o Vaticano tem observatórios para observar estrelas, para entender, né, como o nosso mundo funciona. Então, essas questões de ciência também fazem parte do meio religioso, né? A Academia do Vaticano, ela tenta também entender, assim como uma academia que nós conhecemos, uma faculdade aqui da região, também tenta entender como é que funciona a nossa natureza. Eu peguei aqui uma frasezinha de um bioquímico agora. O nome dele é Dr. Adolf Bruntenert, ganhou o Prêmio Nobel de Bioquímica. Ele fala assim: com os átomos de 1 bilhão de estrelas, o acaso cego não conseguiria produzir sequer uma proteína útil para o ser vivo, né? Pelo acaso, não tem como acreditar que tudo isso aqui é do jeito que está. Que nem o Brito falou, se mudar uma virgulinha, né, tudo vai para o espaço. Exatamente, né? A questão de que se você, por exemplo, sabemos que a gravidade aí, a gente acaba adotando nas provas, é 9,8, né? Mas é 9,81. Então, vamos supor que fosse 10. Que é no ensino médio, né, cara? No ensino médio, volta que é 10. Vamos adotar para 10. Seria uma constante que você mexeria no universo, que você, talvez, mexendo nessa constante, você desencadearia algo que provocasse não vida no planeta, sabe? Em relação à vida também, acho interessante que depois do surgimento, do descobrimento da estrutura tridimensional do DNA, depois de James Blake, o conceito de vida também foi se evoluindo. Mas, como nós estamos falando, racionalmente nós explicamos. Mas ainda gera dúvida, ainda tem aquelas dúvidas de cunho filosófico, de cunho da fé, de cunho... As fronteiras, né? Isso, as fronteiras. São questões que a gente consegue explicar, mas não satisfaz completamente. Tem sempre algumas questões que sobressaem. Mamãe. Ei, mamãe. Pode fazer. Não, vai, pode ler você. Vamos ver se a gente consegue responder. A fé é confiar, esperar, crer em algo que não vemos. E a razão? Seria a constatação de algo através da ciência? Aquilo que ela falou da fé é mais ou menos aquilo que está na carta de São Tiago. Acreditar naquilo que nós não vemos, acreditar naquilo que nós não temos certeza. Mas é acreditar a partir do quê? Então, eu acredito que após a nossa morte, nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, nós vamos nos encontrar com Deus. Então é aquilo que Jesus falou: irei preparar morada para vós na casa de meu Pai. Ou seja, nós temos uma casa que não é essa. Nós não temos como provar isso. Então, eu não consigo ter uma certeza. E quando está no sentido confiar naquilo que não vê,
deve simbolizar também uma ação racional. É aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não compreendo. Então, aquilo que eu não compreendo, eu vou ter uma esperança a partir de Jesus Cristo, a partir do que Ele disse, vou construir uma fé. Porque ele é a revelação, né? E a gente diz que a revelação se para com a morte do último apóstolo. Então, não sei se eu posso usar a palavra tudo em relação à fé, principalmente a fé católica, se baseia na revelação de Cristo. Na herança dos apóstolos, naquilo que Jesus falou, que foi transmitido também pelo magistério. Mas é fé em relação a quê? Eu posso ter fé que eu vou me dar bem na vida, eu posso ter fé que aquilo vai dar certo, e se aquilo der certo ou não der certo? Tem o exemplo da prova, né? O exemplo da prova. Então, o sujeito está estudando, vou pegar o caso do Brito. Está estudando física e matéria de termologia, vai ter uma prova na segunda-feira. Aí chega no domingo. Foi a missa? Chega no domingo, a prova é segunda-feira. O professor avisou 2 semanas antes. Ele não estudou, a prova é na segunda. Chega no domingo, ele participou da missa, pediu a proteção de Deus. Se Deus quiser. Rezou uma dezeninha lá. Nossa Senhora, ele rezou como nunca rezou na vida. Rezou o rosário. Chegou na hora da prova, com todo aquele entusiasmo, com toda aquela esperança, com todo aquele fervor, e ele entrega a prova para o professor. E alegremente, com aquela alegria no coração, com aquela esperança de que Deus estava com o braço deles e escrevendo as equações, a termodinâmica, ele observa que a nota, ele observa que a nota dele é 0. E aí ele se pergunta, mas como assim eu tirei 0? Se na minha prova eu rezei, se na minha prova eu senti que a minha mão estava sendo conduzida pela mão do Espírito Santo. Se eu glorifiquei a Deus. E aí nós precisamos ter consciência de que se eu não estudar, eu não vou tirar nota. Trazendo para... Não vai. Trazendo para... Da questão da pergunta. Eu tenho fé em Jesus Cristo. Tenho fé no que Jesus Cristo diz. Eu tenho fé que eu vou tirar nota boa na prova. Aí eu vou e faço a prova. Você tem que estudar. Então, eu tenho fé em Jesus Cristo, tenho fé daquilo que Jesus Cristo me disse, mas também, racionalmente, eu vou caminhar de forma mais adequada para aquilo que... Então, por exemplo, Jesus disse... Isso aí eu ia falar, eu acho que é ver. Não, pode falar, pode falar. Vai. Não, talvez nem a mesma coisa. Não, é que Jesus fala que o Espírito Santo virá em auxílio para relembrar o que... eu mandarei o Espírito Santo para vos ensinar e para vos lembrar tudo aquilo que eu já vos disse. Então... E justamente também, na prova mesmo, eu tenho que estudar o que o professor diz para, no dia da prova, né, aí sim eu rezar racionalmente até... E o Espírito Santo vir e me lembrar das... E se tratando da questão da pergunta, eu tenho fé em Jesus Cristo, tenho fé na proposta de Jesus Cristo. Racionalmente, eu tenho que ter consciência que eu tenho que caminhar segundo a proposta de Jesus Cristo. Eu não posso falar que eu sou cristão e aí eu não eu sou católico. Não venho na missa, não faço isso, não faço... não me confesso, para que confessar? Não preciso. Não vivo as virtudes. As virtudes, os mandamentos, meu filho, aí você deixa para outras pessoas. Então... Pega lá os mandamentos, a Bíblia, pega o Errorex do lado e só... Então, quando você fala irracionalmente, você tem um fenômeno, você observa ele e você faz uma previsão. Se o sujeito aplicar isso à vida dele, ele vai poder dizer se eu estou vivendo ou não a minha fé. Isso ele faz racionalmente. Agora, pela qual razão ele faz isso... Pelo qual motivo ele faz isso? Aí é pela fé. Podemos usar um exemplo na juventude. Então, eu tenho fé em Jesus Cristo, tenho fé na proposta de Jesus Cristo e quero viver tudo aquilo que Jesus Cristo falou. E o rapaz é um adolescente, crescendo, estudando, desenvolvendo o cérebro dele, a inteligência, a maturidade, a psique dele. E aí ele conhece uma menina. Aquilo que ele prometeu, podemos dizer,
de viver, Seguir, né? de seguir, ele chuta o balde no primeiro fenômeno. Então, racionalmente, nós precisamos fazer essa atividade. Como viver e o que me afasta e o que não me faz. Todo mundo tem essa compreensão. Todo mundo sabe aquilo, grande parte, tirando as nossas ignorâncias, porque às vezes nós cometemos pecados sem saber. Mas nós sabemos aquilo que nos faça de Deus. Então eu sei. É aquela lei natural, né? De São Tomás de Aquino. Então eu sei o que eu faço que vai me tirar de Deus. E isso eu sei racionalmente. Eu pego a minha ação, comparo com o que Jesus disse e tiro uma síntese. A conclusão é ou não é. Jesus pecou, disse: não pecou. ou está comigo ou está contra mim. A segunda parte e a razão seria a constatação de algo através da ciência. Pode falar. Não pode falar. Não. É que nem eu disse, né? Que está complementando a sua fé, né? Como você disse. Para complementar na página 14 da encíclica, o Papa João Paulo II, santo, né? Santo João Paulo II, ele fala assim: raciocinando precisamente sobre a natureza, pode-se chegar ao Criador, pela grandeza e beleza das criaturas. Pode-se, por analogia, chegar ao conhecimento de seu autor. E eu gosto muito de fazer analogia. Eu comentei com os meninos do Elétron. Não sei se... Né, o Elétron, ele... é dogma da igreja. Jesus Cristo é Deus e homem. Né? Isso é dogma. Eu não posso falar que Jesus é só homem. E também não posso afirmar que Jesus é só Deus. Isso seria as heresias. Porque ele se encarnou. Na ciência, o cientista não pode falar que o elétron é só partícula. E também não pode falar que o elétron é só uma onda eletromagnética. Né? Então, às vezes eu faço essa semelhança, entre outras. Eu não vou me estender, porque a analogia... às vezes, e eu encontrei nessa frase do João Paulo II, encaixou bem até para mim. Né? Essa questão por exemplo, o Lucas falou... Você quer explicar essa questão do elétron rapidinho? Essa questão do elétron que o Lucas falou é a dualidade onda-partícula, né? Ora a luz se comporta como partícula, ora ela se comporta como onda, né? E depende do detector que eu coloco para... Então, por exemplo, se vai aparecer como onda ou como partícula, vai depender da forma como você conduz o seu experimento. Sim. Então, se você olhar para... Então, é você que determina. Se você for olhar para Jesus de uma forma racional, você vai olhar assim e falar assim: não, mas ele caminhou sobre as águas. Aí você vai falar: não, mas naquela época as correntezas eram XY, então a água batia no calcanhar dele. Qualquer um podia andar, até uma criança podia. Ah, não, o milagre da multiplicação, Jesus sentou lá, viu toda aquela multidão, falou: traz tudo para cá, viu, fez uma conta aqui rapidinho, dividiu, 3 para cá, 3 para cá, 3 para cá. Então, se a gente enxergar racionalmente, a gente não consegue ver o aspecto Deus, divino, né? A gente vai explicar divino. mais, foi isso? E mesma coisa a gente só pegar o aspecto divino e tirar todo o lado humano, porque ele sofreu como nós, só não no pecado, né? Só não cometeu o pecado. E aí no texto ele continua, ele fala que se a gente tiver uma busca verdadeira, sincera e humilde, querendo a fé, Deus dá a graça. Às vezes a gente só não consegue chegar até lá por causa do nosso próprio livre-arbítrio, porque Deus não tira o nosso livre-arbítrio. Se você não quiser ficar em não crer, você pode continuar. Deus não vai te obrigar a você a fazer alguma coisa, né? Eu queria falar que você usar a ciência, né? Por exemplo, eu estou usando ciência para provar que você não tem fé, né? Então, isso é errado, né? Você usar a ciência para fazer isso. Então, tentar explicar Deus com ciência é uma definição incompleta, né? É uma pobreza da linguagem humana para definir coisas que estão acima de sua inteligência, né? E o tempo aí, meu chefe? De tempo a gente já esgotou, mas tem mais alguma coisa para falar? Eu tenho só isso mesmo. Acho que dá pra gente concluir. E aí... Cada um pode...
A primeira Eu só encerro depois. Não, vou usar a palavra apologista, né? Eu amo muito a Igreja Católica. Eu vejo uma beleza muito grande, principalmente no decorrer da história. Claro, todo lugar tem as suas pessoas boas e as pessoas ruins, mas se a gente pegar as histórias dos santos, a história da Igreja, com as contribuições que ela fez e vem fazendo e sempre fará, a gente vê que a Igreja é bela, porque é aquilo. A Igreja ela está sobre um tripé, né, que é a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. E isso ajuda a buscar esse elo entre fé e razão, essas duas asas, né? E o católico em si, ele deve lembrar do que Pedro fala na sua primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que a gente sempre deve estar com o coração o mais limpo em estado de graça para o sagrado, para Deus, mas também a gente deve estar pronto para dar razão da nossa esperança, da nossa fé, com amor, paciência e mansidão, né? Porque às vezes a gente quer tacar fé na pessoa assim, não, você tem que acreditar, não é possível que você não acredita. Ou mesma coisa, o contrário, né? Então a gente deve ter essa temperança, esse equilíbrio entre o nosso relacionamento com as pessoas, né? Porque a gente deve amar o próximo. E às vezes ele não está preparado, ou pode ser mais para frente, então tudo precisa da paciência. E ampliando um pouco... Eu acho que eu me perdi um pouco nisso. E ampliando um pouco, eu não acredito em Deus. Uma pessoa fala isso. Deixar de acreditar em Deus não vai tornar você mais inteligente, não vai tornar você mais frio, não vai tornar você mais insensível, não vai tornar você uma pessoa diferente. Você deixar de acreditar em Deus é você delimitar toda a sua existência no aqui e no agora. Deixar de acreditar em Deus é você olhar para a sua existência e colocar um ponto final no momento em que você morre. A ciência se desenvolveu, mas desde o começo o homem sempre via uma presença transcendental, sempre via um Criador. Então, quando o homem nem sequer a matemática básica sabia, quando a filosofia da natureza, que os pré-socráticos nem eram criados, o homem já significava aquilo que ele estava vendo em um ser, em um Criador. Então, deixar de acreditar em Deus não é se tornar mais inteligente, mas é subtrair, é anular uma das características da humanidade, que é a capacidade de sobrepujar a matéria e acreditar em algo que vai além daquilo que ela é delimitada. Nós somos delimitados pelo tempo, então acabou o nosso tempo, fim de jogo. Deus, fim da partida. Fim da partida, e aí a partir daí é a fé. Então, para as pessoas que não acreditam em Deus, eu falo, não custa nada acreditar em Deus. Vocês não vão ficar mais burras, vocês não vão ficar piores. Vocês vão ter um sentido pelo qual existir, pelo qual viver depois da morte. Não acreditar em Deus é negar a própria natureza da humanidade. O Henrique já falou tudo o que eu tinha de considerar. Perfeita fala. Eu peguei a cola dele. E eu só queria agradecer pelo convite aí. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. É meio difícil, às vezes vem uns termos técnicos, uns termos de química, uns termos de física, mas traduzindo tudo que a gente falou, é que os dois têm que caminhar no mesmo sentido. As duas asinhas, né? São duas asinhas, para o mesmo sentido, não opostas. É um casal se une e vira um só. E é exatamente isso, né? Você não pode ser muito fideísta nem racionalista. Você tem que ser os dois, porque Deus quis assim, né? Deus quis que a gente aprendesse. Ele revelou os mistérios da fé e também nos colocou o raciocínio, a capacidade de raciocínio. Nos deu a capacidade. E a ciência, a gente nunca vai entender tudo da ciência, como a gente também nunca vai entender tudo de Deus. Tem isso também. Dá até para falar que Deus nos deu a fé
para que quando existirmos pudéssemos acreditar nele. Mas ele também nos deu a inteligência para que quando o filho dele viesse, anotemos, que é um ato intelectual, tudo o que ele disse, para gerações futuras conseguirem ler, que também é um ato racional. Eu queria agradecer a presença Essas honras. do Henrique e do Matheus, que de imediato já aceitaram. A gente estava até... Graças a Deus, toda vez que a gente faz convites, todo mundo aceita de prontidão. Na rádio, na roda, graças a Deus, né? Eu gostei muito, né? E é sempre interessante a gente buscar novos conhecimentos. Você vai no status do Henrique, o negócio, a frasezinha lá é estude, tá certo? Para finalizar, eu vou citar mais uma frase, que frase é bom, que agora é de Albert Einstein. Tá cheio das frases. O Lucas tem que virar citador de praça, né? Citador de praça. E Albert Einstein fala assim: quanto mais acredito na ciência, mais acredito em Deus. O universo é inexplicável sem Deus. Né? Esse livro, que eu usei porque sou católico, do professor Felipe Aquino, muito bom, quem puder. Tem recomendações aí? Tem mais algumas recomendações de livros? De livros, sim. Eu trouxe dos mártires, mas eu ia falar no preâmbulo dos mártires, mas... Porque os mártires, né, eles alcançaram uma verdade que eles não tiraram por nada, foram até a morte. Referência de livro, principalmente a Bíblia, depois o Catecismo, as biografias dos santos. Você quer falar dos livros do Marcelo? Se vocês quiserem aí entender um pouco mais sobre ciência e religião, né? Tem o livro do Marcelo Gleiser, que é sobre a dança do universo. Tem Criação Imperfeita, tem Ele é brasileiro? Caldeirão Azul. Ele é brasileiro? Brasileiro. Então, fiquem aí as dicas. Acho que o Lucas falou perfeitamente. Conhecer, estudar. A gente deve... igual os meninos estão falando aqui, eu fiquei mais quieto, porque não é um universo que eu tenho muito conhecimento, mas é um universo necessário da gente saber, se aprofundar. O conhecimento é fantástico e o conhecimento não ocupa espaço. Pra gente, né, tudo a gente leva algum aprendizado, né? Em tudo um pouco a gente tem uma osmose em si, né? Sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E tanto na fé e na razão também é assim. Eu só gostaria de dar esse presente pro Brito. O livro aqui. Olha, presenteando. Vai dar pra mim? É só para ele, só que você vai dar o O livro? Henrique eu já dei um pra ele. Presa. Eu também não ganhei Tá ali, nada. Não, Matheus, você Eu vou tá ler com junto na apreço. parte do presente. O Henrique deu esse aqui, ó. Isso, deu. Esse aqui, ó. Você falou que tinha emprestado, mas... Não, tá dado. Que é Cientistas de Batina. Né? Mas foi isso aí.